Começando mais um Trend Off. É chique também o nome, é Trend Off. Com Vicente Carrari. Acertei? Carrari. Carrari, perfeito. Carrari Berg. Diretor. Era diretor de publicidade da Spotify, mas o nome mais chique é diretor de Ad Ad Sales. Ad sales, exato. Sales. A gente pode chamar de director também. Pode. Mais chique, mais chique. E então é um episódio de podcast no Spotify, com a alma do Spotify aqui, literalmente. Que honra ter você aqui. Igualmente. Conte um pouquinho a sua história. Como a gente falou, é pra gente. E eu acho que vai ter muita tecnologia aqui, então não vai faltar. Então, Pois é. conte um pouquinho quem é você. Muito bem, bom, eu sou nascido em São Paulo, eu vivi a vida inteira aqui, sempre fui apaixonado por tecnologia e música, então a história já vai terminar no Spotify, é óbvio. Mas eu acabei estudando publicidade, entre programar por conta própria desde criança, desde os 8 anos eu programava em Basic, e aí acabei trabalhando praticamente no mercado de tecnologia o tempo inteiro, como jornalista de games, numa revista online. Mas você tem a mesma idade que eu. Tenho. Mas no início não existia tecnologia. Pois é, existia pedra lascada. Não, porque o início é aquele computador grandão lá, Pois é. não era uma tecnologia. Eu fiz o primeiro site da L'Oréal e eu recebi bronca. Então eu me lembro que isso É era a isso. tecnologia. É isso, era o Super 11, eu não sei se você lembra, foi o meu primeiro emprego, que era tipo um IG, né, na época, um portal de Caramba. internet gratuita. Mas aí depois eu fui pro Symantec, que fazia o Norton Antivírus, né? Então uma empresa de Mas é tecnologia. global. É, global, mas aqui em Global. São Paulo, né? Aham. Com base em Cupertino também. Foi o primeiro emprego no Vale do Silício. E aí de lá eu fui pro Google. Fiquei 15 anos no Google, trabalhando também com ad sales, né? Mas como gerente, a maior parte do tempo. E aí eu acabei saindo, fui para uma startup muito interessante chamada Isaac, em 2022, e depois para o O que Spotify em faz a Zack? 2023. O Isaac é uma empresa que ainda existe dentro da parte da Arco Educação hoje. Tá. Eles garantem o recebimento das escolas, dos pais e mães, né, dos responsáveis financeiros. Então, como as escolas, infelizmente, tomam muito calote no Brasil, mas as crianças não podem perder o estudo, né? Então, você não pode tirar um aluno por falta de pagamento, que faz todo sentido para mim, mas menos para a escola que está precisando de dinheiro. O Isaac oferece, né, naquela época, pelo menos, esse era o produto principal. A escola recebia todo o dinheiro da mensalidade, menos um take rate, menos uma porcentagem, e garantia a previsibilidade da receita. Que Né? legal. E aí o Isaac também podia cobrar assim, 1 milhão de alunos por vez, né? Usando tecnologia, WhatsApp, negociando boleto com o banco. Né? Muito mais fácil negociar 1 milhão de boletos do que 500 boletos, que é o caso de uma escola média em São Paulo. Então essa é uma tese bem legal e eu entendo que está indo muito bem até hoje. Um baita time que eles têm lá. Mas eu fui para o Spotify voltar para vendas mesmo, eu fui o CMO lá. E achei que queria me achar ainda em vendas, né? Eu também tenho uma padaria artesanal e um bar, então tenho outros interesses Esse é o que você gastronômicos. gosta de verdade. Yes, esses são os meus filhos, são meus, assim, com os meus sócios. É, Spotify, né? A gente estava até conversando um pouco antes, ele acompanha a história do rádio desde o início, né? A gente estava conversando antes daqui, quando eu morei nos Estados Unidos em 2010, só falava do Pandora e falava que ninguém acreditava que existia streaming. Na verdade, a gente não acreditava que existia, só a TV, por causa que era. E eu era da época do Blockbuster que você recebia, eu pegava o CD em casa, tá? Então eu sou dessa época Blockbuster original. Mas não achava streaming por causa dos Napster da vida, Zemules e tudo mais. E tinha o Pandora, que era uma outra análise de descobrir coisa nova também, que eu acho que nunca chegou no Brasil, na verdade. Talvez não mesmo. Acho que nunca. O que aconteceu para esse mundo que era tipo tão certo CD tradicional, e esse mundo e da pirataria e aí o Spotify aconteceu? Acho que é o que a gente vê no streaming como um todo, né? Acho que as locadoras estão faltando por causa do mesmo motivo, nas locadoras de vídeo, porque o digital acabou engolindo, né, como forma de distribuição. E uma solução que o mercado fonográfico precisava era legalizar, né, o consumo de música. Então o formato CD acabou ficando sem sentido, porque você podia baixar as músicas ilegalmente. E a ideia do Spotify era ser o verdadeiro centro de distribuição, né, oficial, com direitos pagos, fazendo dinheiro ou com o pagamento do premium, né, que é o que muitas pessoas fazem, a minoria faz pelo menos, ou então uma utilização gratuita que é patrocinada pelos anunciantes que anunciam na plataforma e as pessoas ouvem anúncio e usam de graça. Então acho que o Spotify deu certo por essa conjunção de fatores, né? A falta de vontade de comprar em CD,
a necessidade de uma plataforma oficial, né, que tivesse os direitos autorais garantidos e que fosse rápida, que tivesse recomendação, né, que hoje tem uma grande camada de tecnologia para que fique mais legal ouvir música, para você poder ficar antenado, porque não tem mais aquele rádio central que todo mundo ouve necessariamente, né? Ainda existem rádios, elas são muito importantes, mas cadê aquele top 10, né, da Transamérica, né, que nem quando eu era criança? Comprar os CDs. Ainda tem Billboard, sabe que a Billboard hoje ela junta vendas de CD, vendas de vinil, audições no Spotify e outros streams, então é muito complexo, né, com vídeo também, para garantir qual que é o top 10, né? Não é um algoritmizado, claro, quase, Uhum. né? Então acho que o Spotify acabou suprindo essa necessidade e adicionando essa camada de inteligência que o Pandora também oferecia, né, de recomendação. Mas o Pandora fazia bem, eu acho que era bem manual mesmo, ele contratava várias pessoas fazendo que era a parte interessante. O cara tinha que Eu achava cadastrar, legal, né? cadastrar. É. Eu mesmo botei o Zeca Pagodinho lá pra falar no início. Você que botou o pagodinho, que bom. Não, eu pedi, não foi eu que trabalhei. Mas porque eu achava legal, porque aí eu comecei a ouvir uns Zeca Pagodinhos, tipo os escoceses, assim, por causa que ele puxava pelos beats, então Pois era é. super interessante esse E tipo de uma coisa. curiosidade, hoje o Spotify considera um monte de sinais, né? Inclusive o BPM da música. Hum, Porque se você vai falar, cara, quero uma música animada, agitada, um dos grandes sinais é o BPM, que é, pra quem não sabe, batidas por minuto, né? Então, considerando que o nosso coração bate a 60 batidas, 120 é bem rápido já, ok. né? A maioria das músicas está entre 108, 112. Eu também toco vários instrumentos, então eu tenho lugar de Que fala. legal. É. Então, se você vê alguém que é uma playlist muito agitada ou quer aumentar o pace da corrida, um BPM mais alto do que 120 com certeza traz uma euforia, né? Enquanto que um BPM abaixo de 100 vai ser provavelmente uma música mais lenta. Sempre tem um possível que não, mas em geral essa regra vai funcionar. Esse é só um exemplo extremo, claro Não, que mas tem eu acho legal, mas deve estilo, ter um tem. vínculo ao coração específico pra deixar mais agitado ou não. Tem, claro, né? Uma cadência batendo no seu ouvido ali acaba. Né? Você sabe quando falam respira que baixa a pulsação, Uhum. porque você está abrindo espaços, né? Pausas, então tem uma relação, sim. Eu acho que quando a gente brinca de tecnologia, eu acho que tem a questão não somente do Pandora, com tudo que o Spotify também, ele nasceu numa época que a internet estava se desenvolvendo a uma certa habilidade para streaming funcionar, porque a gente também no início, para quem não lembra, uma foto demorava uns 5 minutos para você abrir, Olha lá. né? E tinha mídias sociais que vieram antes do Facebook e tudo e não pegaram porque o mundo não estava pronto para aquela tecnologia ainda. E eu me lembro que tinha muito iTunes também, tinha outros caminhos que as pessoas acreditavam que eram os grandes vencedores, tipo MySpace. Isso. E lembra que foi uma questão de downloads versus streaming, né? Isso que mudou também. Se você olhar 2008, 2009, o padrão de facto era comprar por $1 uma música no iTunes, né? Era Uhum. o pitch do Steve Jobs ainda, né? Você vai baixar uma música por $1 e pronto. Mas no final, Music Like Water, né? Como uma utility, acho que foi a tese que ganhou mais. É mais fácil pagar R$ 30 por mês e ter acesso a toda a música do mundo, até porque tem um limite de quanta música você ouve, e tem um custo também que não é equivalente, né? Uma pessoa que ouve 20 horas de música e meu que ouve 15, não custa muito diferente para a empresa transmitir a música. Então, o formato streaming acho que agradou mais os dois lados. Não, e o mundo está indo para esse formato de aluguel versus compra em muitos aspectos, tipo, desde carro a outras coisas, e foi uma antecipação. Eu já fui presidente de clube de assinatura, então sabia desse tipo de mundo, da junção desse. E aí, quando fala com pessoas mais velhas, tem o desejo do físico, de ser dono, né? Sim. E a gente fala muito de marketing, das tendências especificamente, que hoje você compra coisas que você não é dono. Então, eu compro um aplicativo no meu celular, mas eu não consigo vender ele. Não. Eu comprei, ele é meu, mas ele não é meu. E, em tese ele pode sumir a qualquer E momento ele pode também, sumir a né? qualquer momento. Eu acho que uma coisa que fala muito sobre a geração Z, né, em geral, mas também sobre a pós-modernidade, né, recente, que é dos extremos ao mesmo tempo, né? Não tem tendências unificadoras tanto mais pela tendência pluri da internet, né? A internet propõe uma plurivisão do mundo, né? Uhum. Então você vê que tem as pessoas que gastam R$ 30 por mês para ter acesso ao streaming, tudo no mundo, e R$ 200 num vinil que tem 30 minutos de música, né? Ou seja, qual é a O lógica, vinil né? voltou, né? Exato, e como eu também tenho a padaria artesanal, onde o pão em tese, tem mais qualidade, é mais caro, também tem isso. Você pode comprar um pão no mercado muito mais barato. Por quê? Qual a diferença? Então acho que tem também uma apreciação de que algumas músicas valem mais que outras. Eu lembro que uma tese muito legal no começo da internet, também o Radiohead, Uhum. propôs um álbum, eu não lembro qual foi agora, Tá. OK Computer, talvez, que você pagava o quanto você achasse que ele valia. E eu achei Hum. isso muito bom, porque se você falar para mim que eu vou comprar um disco
do, é, sei lá, do Zeca Pagodinho, por exemplo, por mais que eu goste dele, ele vai valer menos do que do Mahavishnu Orchestra, sei lá, eu adoro música progressiva e Por tal. qualquer explicação que você Porque sinta. é o meu gosto, entendeu? Então, assim, mas não quer dizer que eu não quero comprar. Só que não faria sentido eu pagar R$ 20 no Zeca Pagodinho, porque eu vou pagar mais do que eu queria, e nem R$ 20 no Mahavishnu Orchestra, porque vai ser muito menos do que eu pagaria. Então, num sonho assim liberal de mercado perfeito, né? O ideal seria você pagar o quanto vale, né? Então, acho que o vinil ele tenta propor isso. Se você gosta muito da Lineker, compra agora o vinil que ela acabou de lançar, ouve lá na qualidade que você espera ou que você imagina, mas você convive com também um acesso infinito, bem barato de tudo, né? Então acho que varia entre esse E high-low, né? tem, mas eu tenho, sempre brinco que você sabe qual é a tendência do mundo vendo os comerciais do Super Bowl. E há 3 anos atrás, quase todos eram a volta da nostalgia, né? E, e eu falo muito sobre essa crise de inovação, que o que está pegando na moda são reprises de filme, coisas do mais, assim, é pouco lançamento, e a gente tem esse viés nostálgico cada vez forte, e o vinil veio forte com isso, que outras coisas, como fita, cassete, fita de vídeo, não pegou. Acho que o vinil tem uma coisa meio quase avó, assim, sabe? Um negócio bem no ato mais manual de você ouvir música. E eu tenho vinil pra caramba em casa, Eu tá? também Então, tenho. E tem gente dizendo que o CD vai voltar. E eu fico pensando se isso é verdade, porque o CD ele não tem um certo charme sim. mecânico, né? Do vinil. Ele não tem o encarte, né? Já era um problema a falta de encarte. Eu Uhum. lembro que eu li os meus CDzinhos lá, mas o vinil sempre foi um macro, assim, É um outdoor gigante. quase. Exato, é lindo. Eu tava pegando. Meu filho adora Frank Zappa, porque eu adoro Frank Zappa e acho que foi Claro, não é que é inevitável. do nada ele gostar de Frank Zappa. Não, seria muito estranho. Mas eu lembro que eu abri lá o Waka Jawaka, que é um dos discos, né? Ele falou: Uau, olha quanta coisa vem dentro, né? E tem a foto dos Sim. músicos. E no streaming tem só essa questão, né? Que ele é um pouco mais veloz e tal. No fundo, eu acho bom porque eu tenho acesso a tudo no Spotify, né? Que existe quase. E se eu quero saber um pouco mais, eu quero investir naquele artista, também tem uma opção fora, né? De fazer essa compra física também. Então, é um mundo muito curioso, né? Do artesanato, onde o vinil meio que mora, assim, no mesmo lugar. Nostálgico também, Stranger Things, né? Uhum. Stranger Things é uma ode a um passado que você não viveu, né? Eu vivi. Não, eu sim, Sim, mas sim. a maioria As pessoas que não as vi, pessoas as que pessoas que amam, assistem não vivem. isso, a geração Z, né? E eu não gosto de ficar E aí eu falando. falo da New Coke que eu sou fã e falo no Stranger Things, ninguém nem tinha ideia. Parecia que foram inventado aquilo. Eu falo, cara, Verdade. eu vivi isso. Mas eu falo isso, a geração Z tem de ficar malhando. Não tô falando disso, tô falando de tendências de geração que são, Sim. na média, para a maioria, né? Mas acho que eles têm uma idealização do passado que todo mundo teve, né? Quando eu cresci, eu idealizava os anos 60. Uhum. Acho que meu pai talvez idealizasse o pré-guerra, eu não sei também. Talvez meu avô idealizasse o século XIX, antes de ter luz, eu não Mas eu sei. acho que essa coisa de idealização, que eu acho que mudou um pouco em relação à banda versus música que tinha também, eu acho que tem muito essa questão de vinil e tudo, porque hoje, ou Spotify, ou todos esses, você acaba seguindo ritmos e ouve várias músicas, mas não ouve. Você pode ouvir o artista, mas você não ouve um vinil ou um álbum, porque o álbum ele era montado para ter uma estruturação dessa música, depois vem essa. Então as pessoas até sabiam qual era a próxima música, tinha esse formato, então você criava um vínculo àquela pessoa e uma expectativa sobre o novo álbum, que tinha uma coisa que hoje não tem. Uhum. Eu não tenho a expectativa do novo álbum. Você pode esperar uma nova música, que a banda tal vai lançar no carnaval, em épocas específicas, mas não tem isso tão claro que tem. Então eu acho que, eh, não sei. E é sempre assim, a sua geração acho que é diferente da outra em si, mas eu acho que a paixão por bandas, nesse quesito de banda estruturado, vai ser diferente, vai ser mais paixão por músicas ou ritmos ou coisas O que a diferentes. gente vê na geração Z, você falou muito do B-sides, né? Do É. lado B. Lado B era uma música lado B, era um termo. Essa música é bem lado B, que queria dizer o quê? Que não era no lado A, as Aham. pessoas nem sempre ouviam, né? E a ironia é que no single do We Will Rock You, Hum. o We Will Rock era o lado B. O lado Sério? A era Good Old Fashioned Lover Boy, eu acho. Que é uma música que ninguém lembra do Queen. Eu acho que era isso, tá? Eu posso estar errado. Ok. Mas eu lembro dessa dicotomia. Caramba, esse era o lado B, né? Mas o que eu acho que as gerações atuais veem também é uma não tribalização do gosto. Então, quando eu era moleque, eu tinha que escolher. Ou eu ia para Porto Seguro, no final do colegial, e ia fazer axé, ou eu ficava com os nerds roqueiros no Aeroanta, em Hum. São Paulo. Não dava para misturar. Eu não Sim. podia entrar num grupo e no outro. Não era aceito. Hoje em dia, esse é um conceito bem ultrapassado. Você Não. tem pessoas que gostam de ouvir Kiss, uma banda cringe de rock, talvez, e ouvem Pedro Sampaio, que é o pop do pop, mistureba de todos os estilos, o cara é um super camaleão, e sei lá, Beethoven, né? Assim, essa
esse conceito de coesão do gosto, né? É uma coisa muito que não é dessa geração mesmo, né? Então, até como marqueteiros, né? É muito difícil falar, eu já achei nosso garoto propaganda música, ou garota ideal. Falou, talvez Eu tenho precise essa de mais de dificuldade. um, vai precisar de mais de um. E a gente tem falado isso com as marcas, ó. A gente sugere o Péricles, o Pedro Sampaio e o Menos é Mais. Ele falou, não tem nada a ver um com o outro. Falou, é meio isso mesmo. Porque não é aquele mundo dos roqueiros e dos axezeiros. As Gosto pessoas se muito. identificam muito com música ainda, mas também com outras coisas. Mas é uma coisa engraçada que tem negócio de cultura, né? Primeiro que eu acho que shows voltaram muito forte, que teve uma época que shows meio que morreram, né? Tinha uma época que o cinema ia morrer também, o cinema 3D, salvar o cinema, e isso voltou. E eu acho que tem essa necessidade, esse desejo de ficar 2 horas vendo a mesma coisa sem celular, que você não fica em casa. Então, eu acho que a gente volta um pouco nas origens. O vinil, ele não tem interrupções também, né? Exceto para virar ao lado, então tem essa Não, mas é vantagem, né? isso. E eu falo para. E aí eu, puxando esse para outro tema que eu queria perguntar, eu acho que até a questão de ansiedade, tudo que a gente passa, foi muito nisso, que hoje você tem acesso a tudo muito rápido, você fica até TikToks e coisas, você passa muito rápido, e aí as pessoas não sabem esperar. Minha filha não sabe esperar. Ela, tipo, e aí eu falo, por isso que eu nem gosto de ver tanto YouTube Kids, não pelo conteúdo, pela velocidade que ela tem de mudar. Eu prefiro que ela vê na TV, porque é mais difícil mudar. Então, aguente Tem uma esses 5 minutos. fricção, né? É uma fricção. Mas sabe que eu acho uma coisa interessante? O Spotify, a gente fala isso para os anunciantes também. O Spotify não é o lugar do FOMO, né? Tem redes sociais que falam, continua scrollando, continua olhando, continua buscando aquele Uhum. corpo ideal que você não tem, aquela É comida que você verdade. não está comendo. E o que a gente vê quando a gente entrevista os usuários, eles falam, não, quando eu ligo o Spotify, eu não olho a tela. Eu boto meu celular num canto, boto minha caixinha de som no outro, ou boto meu headphone e mergulho no meu mundo, porque o Spotify é muito meu e Spotify, Sim. né? Claro, todas as plataformas são customizadas, mas música é muito, né? É muito raro para mim aparecer uma música que eu não gosto no meu Spotify. Então as pessoas associam o Spotify muito mais com a sinestesia possível de ouvir sem ver, apesar de ter vídeo, ter imagem e tal, e com você usar também para concentrar numa tarefa. Por isso que tem playlist que é música para lavar louça, né? Tem um que chama Louvando a Louça, que é música gospel para lavar louça. Uau, ok. Né? Então tem muitas playlists funcionais, assim, vamos dizer assim, né? O academia, corrida, maratona, porque é isso, a música ela te dá um poder mais, né? Ela te dá mais energia, mais E até a concentração. explicação, para se sentir bem e tudo mais, tem essas Isso, tem coisas a que tem coisa um da efeito. calma, né? Então acho que o Spotify ele foge um pouco dessa lógica da atenção que a gente critica tanto e isso é uma das coisas que eu gosto da empresa, né? Ela não propõe ter mais atenção, aumentar os minutos ouvidos necessariamente. Hum. Mas dando um pulo, puxando esse negócio de velocidade para o mundo de podcast, que a gente está aqui, né? Porque até você me falou, né? O Spotify demorou a entrar no mundo de podcast, né? Ele entrou um pouco depois. Eu acho que podcast tem aquele negócio de ouvir em 1.5, 1.2. Depois eu queria saber as estatísticas disso, se elas existem. Que eu acho que isso está criando mais ansiedade nas pessoas. Eu já sou zoado que eu falo em 2.0 e eu ouço quando eu ouço meu próprio podcast, eu ouço em 1.5. Eu falei, cara, para o mundo normal deve estar muito insano isso, mas para mim é normal. Mas eu não sei se é que é aquele negócio que a gente estava conversando antes. O normal é uma coisa, hoje em dia é meio variável essa definição. É muito mais o meu normal do que o normal, né? O normal já teve dias melhores, né? O normal Hoje em de dia ele dias tá melhores. meio confuso. Cara, eu não tenho os dados de 1.5, 2, mas eu acho que muita gente faz isso mesmo. Eu acho que o podcast, ele tem a vantagem também de ele não precisar da tela, Uhum. apesar de você pode olhar também o que está acontecendo. Então as pessoas às vezes têm a sensação de que elas poderiam ouvir mais rápido. Eu ouço no máximo em 1.2, eu não consigo me concentrar tanto a ponto de ouvir tão rápido. Minha esposa fica criticando também quem ouve no 2, ela acha inconcebível. Mas Tem gente podcast. ouvindo livro em 2.2, porque aí vai contra a essência do livro pra mim. Porque uma coisa é tipo conteúdo rápido de podcast que você quer ouvir, aí eu acho que dá pra ouvir 1.5. Mas livro pra mim tem a mesma coisa de ouvir música no 1.2, 1.5. Parece estranho, tá errado na essência do Mas você sabe que tem material. uma trend de sped up versions? Já viu isso? De ouvir em 0.8? Não, Não, tipo, não. Tem uma trend que você ouve uma música que você gosta. Digamos que você gosta de, sei lá, apesar de eu ter essa cara de Faria Lime, eu gosto de axé, pagode e funk, cara, que não combina nada com a... Eu tive que mentir pra família da minha esposa que eu gostava de rock por muito tempo. muito bom. Então, se você quiser ouvir Poeira da Ivete, por exemplo, nessa versão você pode procurar Poeira Sped Up, de acelerado. E também tem Slow Down. Então, às vezes as pessoas ouvem só as versões Sped Up. Tem playlists inteiras de Sped Up. E é uma coisa, assim, que as pessoas querem essa velocidade, a sensação, talvez, de velocidade. Mas eu acho que tem uma utilização prática, assim, sabe? Acho que a pessoa não vai dormir, ela coloca as versões Sped Up.
acho que ela vê a música como um elixir, né? Que tem uma funcionalidade específica de calma, de terminar com um namorado ou namorada, e aí essas pessoas botam, sempre tem uma função. E o podcast cai numa crença também meio perigosa, concordo com você, de achar que se você ouvir em 2.0 ou dormindo, né, sleep learning, que eu não sei exatamente como funciona, o quanto tem de ciência por Mas existe trás. isso, porque eu me lembro quando eu comprava no jornaleiro, aprenda inglês dormindo, e Dormindo. hoje nem existe mais isso, eu Eu acho. acho que talvez a ciência seja meio mais ou menos, né? É. Mas eu acho que tem uma crença. Não, se eu ouvir em 2.0 enquanto eu dirijo e faço minha lição, eu vou aprender. Então, acho que tem esse sonho, né? De você conseguir absorver tudo tão rápido. Mas acho que depende do caso. Pessoas que falam muito devagar, né? Então, nesse caso, Sim, mete em esse eu tenho 2.0, problema. né? Mas eu acho que o ponto do podcast é que tem muita... Tem um cenário mudando agora, né? De pessoas que ouvem hoje, a gente tem na pesquisa, são mais pessoas classe A, que tem o premium no Spotify, e está mudando para pessoas classe B e C, o que é muito legal porque você tem todas as vozes representadas ali e todos os ouvintes também. Então a gente vai ver podcasts surgirem que nem no YouTube em 2010, 12, né? Onde de repente surge a Boca Rosa para falar de beleza feminina na visão de uma mulher negra que morava num bairro que não era a Zona Sul, onde você tem criadores que eram na época LGBTQIAP, que falavam, meu, finalmente não é o seu peru a minha representação no vídeo, né? O seu peru da escolinha do professor Raimundo, que a gente falou antes. Então, eu acho que essa vinda de novos criadores é muito importante. Até empresas, né? Querendo falar como fazer recrutamento no mundo de tech, como falar de tendência. Então, a pluricidade de vozes é sempre melhor para quem procura também um canal para patrocinar. Então, a gente acha que muito bom e cada vez mais voz vai ter mais consumo de mais diferentes títulos. E audiobooks também, né? Que é uma estratégia do Spotify. Fora do Brasil, a gente tem audiobooks já disponível. Aqui no Brasil Ainda não. ainda não. Acho que Estados Unidos, UK, Austrália, não lembro agora os países. O podcast tem esse discurso que, primeiro, o que é podcast, né? Na sua definição de essência, depois eu quero ouvir a sua. E tem muita gente falando que é tipo rádio. Só que para mim, rádio tem tanto vínculo com música, e o podcast, você pode até fazer um podcast sobre música, mas eu acho que tem uma separação de temas entre essas coisas que não tem. Como você explicaria para leigos o que é, em essência, um podcast? A minha definição de podcast é que nem a definição do Frank Zappa para o que é arte. Ele falava que o que é arte é o que a pessoa que fez a arte coloca numa moldura, pendura na parede e fala, eu fiz uma arte. Né? Então Ok. é uma coisa autodeclarada, assim, né? Os Sim. outros não têm o direito de te dizer se aquilo é arte ou não, você é que diz. Então acho que o podcast geralmente é um formato lastreado no áudio, né, no som, que pode ser um formato narrativo, pode ser um formato de história, pode ser um formato de entrevista, pode ser um formato de monólogo, né? Pode ser um formato de notícia, né? E que se propõe a ser não muito longo, né? Acho que no máximo a gente tem 3 horas de conteúdo e que parece mais com um programa de rádio do que com o rádio, né? Então tinha programas de rádio de história da música, né? Vamos aprender música na Rádio Cultura, que eu ouço muito. Inclusive vou sair daqui direto não, mas vou lá para a USESP assistir a Sala São Paulo, a Sala São Paulo. Tinha um programa que era aos domingos, né? E tem também uns que é assim, vamos aprender os instrumentos, né? Então, acho que a ideia é do programa, entendeu? Que tipo de conteúdo eu quero transmitir. E começou no áudio, mas agora tem vídeo também, especialmente, às vezes o vídeo é até necessário. Então, se você vê os da XP e da BTG, tem lá os movimentos da bolsa, né? Nos gráficos. Então, o podcast ele está meio se autodestruindo como conceito rígido, né? E se transformando numa autodefinição. Eu estou fazendo um podcast porque eu chamei de podcast. Talvez porque eu não tenho um canal na TV, eu não tenho um canal no vídeo do YouTube, por exemplo, no TikTok. Eu acho que não precisa do vídeo necessariamente. Eu acho que essa definição é mais próxima do podcast. Porque no início o podcast tinha um negócio de repetição, de periodicidade e tudo mais, mas nem isso tem mais. Até isso O perdeu. xadrez verbal, quanto sai? Né? Acho que um por mês, eu nem sei. O Mano a Mano faz 20 episódios e só no ano seguinte ou um tempo depois faz mais. E tem essa questão de temporada, que também era uma coisa muito forte nos inícios do podcast, que tinha que separar por temporada. Então está tendo como se fosse um negócio de férias escolares. E hoje em dia nem isso mais tem tanto assim. Então é o que você falou, é meio vivo, né? E aí eu acho que podcast virou uma nova palavra para mim, tipo tecnologia ou tipo IA. Dependendo do que você pergunta, tem uma resposta diferente. Exatamente, é um loaded term, como dizem os gringos, né? Tem um monte de significados Tem um dentro monte da de palavra. significados. Eu concordo. E acho que o que vai acontecer no futuro vai ser mais vídeo, né? Então vai dar uma volta e vai voltar pro que sempre existiu, que era o formato como sempre, de vídeo, as né? coisas. E o podcast, a própria palavra entrega um pouco. A ideia é que era um
programa que você ouvia no seu iPod, né? Acho que começou por causa da palavra dos pods. Eu não lembro qual que era a lógica Faz disso. sentido, não sei, mas faz sentido. Eu acho que eu já li isso, mas eu esqueci. Então ele era mais sobre o formato de consumo do que sobre o que era mesmo, né? Uhum. Então toda vez que acontece uma coisa dessa, você vê que vai se deformando, né? Ou vai evoluindo, talvez mais bonito dizer, com o tempo. Então vamos ver o que vai Deve ter o acontecer. causa de casting no quesito de ouvir. Então, tipo, virou esse Casting negócio vai porque ficar, né? música não é necessariamente casting nesse sentido. E Uma aí coisa que eu falo muito quando as pessoas perguntam de TV, de vídeo, de streaming, aqui a gente falava em inglês a palavra broadcast, não fala? Aham. Broadcast quer dizer o quê? É um programa para todo mundo. Isso, um programa amplo, né? E hoje em dia não existe mais. Se você olhar os. Esse é o único número que eu sei de cabeça, mas se olhar as finais dos seriados mais famosos dos Estados Unidos ao longo do tempo, vai diminuindo. Então, assim, o final do I Love Lucy Não tem mais finais, né? teve menos do que Supergatas, que teve menos do que Seinfeld. Você fala, nossa, então a população de TV está diminuindo? Não, ela está ficando fragmentada. Então não tem mais aquele programa que concentra toda a população, nesse meu exemplo dos Estados Unidos. Todo americano assiste Mas I tinha Love novela. Lucy. No Brasil ainda tem as novelas, que é um. Não, ainda é médio, né? Se você Como tem? juntar Globo.com com Globo Linear, acho que ainda vai ser Não, relevante. sim. Eu acho que só deixou de ser o papo do bar de todo mundo. Isso. Talvez tenha o Big Brother. O Brasil ainda tem alguns, mas a ideia é que o broadcast ele fica complicado pelo singlecast. Então hoje eu não preciso fazer broadcast porque você vai estar na sua casa com seus filhos ou filhas e você vai estar com o celular assistindo coisas nerds, sua esposa vai estar assistindo futebol, a sua filha vai estar vendo Minecraft e o seu filho ou filha vai estar assistindo um desenho. Então a ideia de precisar de um broadcast que atenda todo mundo não importa mais. Então, acho legal, concordo e discordo ao mesmo tempo, Por favor. porque eu sempre faço uma análise de futurismo, tudo sobre o futuro da TV e tudo, e a gente sempre vai para o caminho da necessidade da individualização do conteúdo, mas no final sempre volta para esse negócio, queremos estar todo mundo assistindo a mesma coisa num senso meio social da questão. Então, mesmo tendo gostos diferentes, a necessidade daquele social ser linkado ainda é meio humano e as pessoas gostam. E é o que a gente fala, o cinema vai morrer porque todo mundo pode pegar a fita em casa e assistir. E aí o cinema volta forte, tem isso. Aí vem a Apple lançando a Fórmula 1 primeiro no cinema e depois para lá. Então teve algumas coisas que a gente sempre acredita que a tendência está indo para um lado, ela acaba voltando, tipo você indo para o teatro agora. Super. Não, mas na verdade eu concordo com você. Acho que o que eu quis dizer é mais uma coisa macro que hoje já está bouncing back, assim, né? Então não dá para pensar mais que você vai ter um programa de TV de 100 milhões de pessoas como o Big Brother. É um caso muito raro hoje, né? Antes o que as TVs tentavam era isso. Nem o futebol mais agrega tanta gente, né? Mas não acho que é porque não se assiste mais futebol. Mas hoje você tem o behind the scenes, você tem a câmera secreta do cara que tem exclusividade. Se você assinar o NFL ou NBA nos Estados Unidos, né? Acho que aqui no Brasil já tem também, é que eu não sou muito de esportes. Você tem um monte de conteúdo extra, você tem entrevista com os atletas, você tem um monte de coisas a mais. Então acho que essa ideia de não ter um único canal e feed de vídeo oficial, mas ter múltiplas visões, é o que a gente está vendo, essa hidra, né? Tipo a própria GeTV agora, que tipo, copiando, copiando não, tipo, fazendo uma versão do Cazé desse modo, e aí, tipo, eu sempre paguei pay-per-view, e agora eu falei, cara, agora tem tudo em outros caminhos, e até essa própria definição, que é o que você falou, mas puxando pro outro lado, que é interessante, tipo, antigamente eu sabia onde assistir o futebol. Hoje eu não sei. Eu tenho que entrar e cada jogo eu escrevo Flamengo hoje para assistir. Então esse vai ser nesse lugar. E tipo, vai de tudo que é lugar. E não somente lugar, como formato. Então eu posso assistir na YouTube, eu posso assistir YouTube na TV, eu posso assistir na Netflix. Eu posso assistir via TV aberta, via cabo. Então são muitos formatos que a gente perdeu alguns tipos de essência. Mas você vê um pouco já esse movimento de frenemies, né? Onde você entra na HBO Max ou entra num Disney, aí você pode, se você tem a assinatura do outro, você vê dentro. Então, claro que é impossível ter 6 streamings de vídeo. Eu não consigo me ver por muito mais tempo assinando tantos streamings de vídeo, por exemplo. Mas eu acho que eles vão acabar negociando entre eles mesmo, né? De conseguir ter pelo menos uma parte do conteúdo exclusivo disponível para poder competir como conglomerados mesmo, né? Eu acho que vai ter umas 3, assim, mas a gente já tá vendo esse negócio meio caminhar. Mas a gente vê o que aconteceu na TV, né? A gente tinha 5 canais, as primeiras TVs você apertava o botão, não tinha controle, só tinha direito àqueles 12 canais, ou 10 canais. E aí depois foi pra cabo, e você tinha tipo 1000 canais, e você ficava brincando de zapear.
E aí você precisava por isso, porque, eu preciso aumentar o meu plano da net na vida, porque agora em vez de 60 canais, eu vou ter 100 canais. Tipo, cara. E aí depois foi pro streaming que meio que agrupou tudo isso. Aí 20 streamings. E aí, então, tipo assim, esse E negócio agora tem vai. publicidade de novo, se você É. quiser, né? E aí voltou a publicidade. Eu escrevi um texto há muito tempo atrás dizendo que qual é o Netflix o Netflix é o melhor amigo do Google, porque o Netflix tirou o dinheiro da TV aberta no quesito vídeo e foi para a mídia digital. Se a Netflix lançasse a TV igual uma TV aberta, esse tipo de mídia e esse tipo de verba ia continuar no mesmo caminho. Só que agora, como você falou, estamos voltando. E eu acho que no fundo o consumidor acaba saindo ganhando. Eu não sei você, mas eu acho que o conteúdo que você tem acesso com pouco dinheiro hoje, não necessariamente assinando tudo, é fenomenal, né? Não que não tivesse conteúdo incrível no Brasil, sempre teve. Globo, SBT, Bandeirantes, sempre fizeram grandes coisas. E a Globo ainda faz bastante coisa bem legal mesmo, né? Um exemplo na minha cabeça. Mas eu acho que agora competindo no mercado global, né, com várias opções, cada vez mais o consumidor tem mais opções, né? E essa pentelhação de ter que hoje tem que baixar o Globo.com, amanhã tem que baixar esse aqui, né? Tem que assinar um mês desse. Ela não vai durar por muito tempo, mas acho que no fundo é uma pressão competitiva que traz resultado para o consumidor, né? O consumidor vai ter mais opções e mais conteúdo de altíssima qualidade. E outra coisa que eu acho que a mídia social falou, e aí não viés mais marketing, é tudo aqui. Tipo, mídia social tinha uma coisa que eu achava super interessante, que as pessoas começavam a seguir marcas, né? E no início, antes de mídias sociais, tipo, a marca barra comercial era uma coisa chata do seu programa. E aí, de repente, as pessoas começaram a seguir e linkar com isso. Aí depois começou a ter merchan e tudo mais. Agora tem, tipo, marcas como a nossa, tipo, como geradora de conteúdo, não numa tentativa pura de vender a marca, mas numa tentativa de criar, tipo, uma conexão que faça você um vínculo comigo e acabar gostando e comprando numa questão mais de persuasão por amizade e reciprocidade do que somente eu te convencer como se fosse uma coisa meramente comercial, né? É. Então, E acho que a publicidade ela se vê de forma diferente, né? Antes era. Sempre teve o publi, né? De alguma forma, só aqueles é. programas dos anos 50, né? Que não mudou muita coisa. Mas tem publicidades muito interessantes, né? Muito criativas. Por exemplo, o Itaú ano passado lançou Os Alquimistas Estão Chegando, regravado pelo Jorge Ben, numa tentativa, né? Assim, numa iniciativa de falar sobre o Jorge Ben, falar sobre música brasileira. Então, não chegou nem a ter publicidade, né? A publicidade ela vem ouvir a música, né? Você tem a Budweiser ganhou um Cannes ano passado, rodando no Spotify uma campanha que eles perceberam que tinha muita música com a palavra Bud ou Budweiser, Aham. especialmente gringa, né? E eles falaram: será que a gente pode, em vez de mostrar um anúncio, tocar a música inteira? Isso não dava para fazer. Mas eles compraram os direitos do trecho de 30 segundos de várias músicas, de centenas de músicas. E aí, na hora do anúncio do Spotify, eles tocavam a música e no finalzinho falavam: em vez de um anúncio de Budweiser, você ouviu mais uma homenagem à cerveja queridinha dos músicos. Vocês podem procurar isso nos ganhadores de Cannes de 2025. Então, a publicidade como entretenimento acaba sendo um jeito de vender o produto melhor, né? Contanto que ele siga, É. claro, a honestidade do que está sendo vendido, os claims, né? As alegações do produto. Então, dá para fazer publicidade de muitos jeitos legais hoje. Não, e é isso, e deixou de ser uma coisa, aquele blocker, para ser uma coisa de vários modos de você comunicar seu produto, de vários formatos diferentes, que seja somente áudio, que seja somente vídeo, que seja, sei lá, textura. Daqui a pouco, Pois é, acho que sabor. tem um negócio interessante. Eu acho que a conversa foi longa, eu sei que você tem o horário daqui a pouco. É, Pergunta final, né? Tipo, qual você acha que é o futuro da propaganda no Spotify? E qual que você acha que é o futuro? As podcasts a gente já viu que não tem nem própria definição, mas que você acha que é o futuro do consumo de mídia nesse quesito? Legal. O Spotify tem um lugar que eu posso falar que é mais raro do que a média, que é o do áudio mesmo, né? Eu acho Uhum. que a publicidade cresceu muito com o jingle nos anos 50 com o rádio, Isso. né? Até hoje tem as músicas da minha infância na cabeça. Até os sons. Você se lembra de uma propaganda que era Bela Camisa, Fernandinho? Sim. Eu fui ver essa propaganda no YouTube e, cara, o vídeo não era nada que eu lembrava. Totalmente É numa diferente. mesa de. Eu me lembro que é numa mesa gigante de executivos. Isso, só que é bem menos bem feito do que você imagina o Não, é vídeo. muito mal feito. Só que eu só lembrava o áudio eu lembrava exatamente as palavras, mas o vídeo eu não lembrava tão bem. E eu percebi que várias campanhas eu lembrava muito mais do áudio do que do vídeo.
Então, acho que o primeiro ponto é que o áudio É. tem esse espaço de É o jingle, stickiness. né? O jingle, mas o próprio som, assim, as É. músicas que a gente lembra. E a música ela tem também alguma coisa que neurociência já estuda um pouco, que é na natureza a gente precisa processar som mais rápido, porque os perigos e as coisas boas do mato, eles vêm no som. Então uma onça você ouve, mas nunca vê. A onça aparece, é porque apareceu, você morreu, Ok. né? Então acho que tem uma tese que é o áudio ele tem uma prioridade no processamento, ele é mais simples também, né? Se for pensar em bits, claro que música vai ser menos do que som e música, né? Aham. Ou só imagem, desculpa, imagem e música. Então eu acho que, por exemplo, quando você ouve aquele primeiro acorde daquela música que representa algo pra você, ou do seu pai que faleceu, da hora já vem, né, aquela emoção. E eu acho que a imagem e o vídeo, eles não têm esse poder, sabe? Eles são mais lentos, eles são mais racionais, você racionaliza A melhor. gente Então, falava que era cheiro antigamente, mas é verdade. cheira mais ainda, eu acho, É, né? não Então, sei. infelizmente, a gente não desenvolveu essa plataforma de cheiro. E eu Quem me lembro que sabe? no início da internet falava isso sobre passagem de cheiro e tudo mais. Mas acho que esse lugar é um lugar inexplorado, foi esquecido. Não tem jingles nos últimos 20 anos. Tem vídeos de internet, né? Curtos, em pé e tal. Então acho que tem um lugar para ser redescoberto. A gente está apostando muito nisso, em ser o melhor lugar para você usar áudio. Sem tela, você pode impactar um usuário que está correndo, que está dirigindo o carro, né? Que pode até olhar um out of home, mas que não quer olhar uma tela naquele Pô, momento. desafio aqui, qual foi o último jingle que você lembra? Não, tá tudo muito com remente à infância. Pois é, porque E não não, tem, não tem. O que você vai lembrar são as assinaturas sonoras, tan 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 tan, é. Intel. Ou do próprio do Netflix e tipo, Exatamente. Então, essas assinaturas são marcantes mesmo, né? E elas são muito sinestésicas, né? hum. Eu não preciso lembrar bem da história, da narrativa, mas o som fica. E eu acho que tem uma coisa de automação também. O Spotify atualizou muito, né, o stack assim, de tecnologia. Então, acho que os podcasts vão ter cada vez, né, junto com a música, mais opções de formatos, de lugares, de jeitos de fazer, de agilidade para tirar resultado. Então, acho que falta um pouco, por exemplo, a minha capacidade de dizer para o mercado, o cara acabou de ouvir um áudio, eu sei que ele tem mais chance de comprar, quantos por cento? A gente faz isso, mas é um caminho um pouco mais longo de pesquisa. Eu acho que em breve a gente vai conseguir ter mais tecnologia, ainda que já está no ar, mas que eu vou poder falar, cara, a cada 100 ouvintes, 30 tem 50% mais chance de comprar. Então aí dá para calcular o ROI exatamente daquela campanha. Você Né? falou agora, só me lembrou da última coisa nostálgica, que tinha aquela vez que a Globo, era que de final do mundo, que ela ensinava você como você tinha que gravar você mesmo. E ela falava que era na horizontal. Então ela falava, sempre grave na horizontal. Então ela pedia isso. E hoje você acompanha tudo, tipo, você vê a TV de um formato e vê o celular do outro. E o que é o correto, assim? Quando tá gravando aqui, a gente grava de um jeito, mas tem que ter um corte para vertical. Então, é até um modo. Putz, mas foi uma aula. Eu que É, diga. eu adoro, porque tipo assim, você transforma coisas, reuniões assim, em aprendizado e vai longo. Então, em breve veremos propagandas da Sky One no Spotify, assim queremos. Iremos. E ouviremos. E ouviremos.